Aliança de Sangue, E.W. Kenyon, capítulo 4. Jeová corta aliança com Abraão. Quando Deus entrou em aliança com Abraão, aconteceram eventos impressionantes, entre os quais se destaca a mudança dos nomes de Abrão e Sarai para Abraão, príncipe de Deus, e Sara, princesa de Deus. Em outras palavras, Deus os colocou e o ascendeu na família real antes mesmo de cortar aliança com eles. A aliança abraâmica, que é a base do judaísmo e do cristianismo, é o documento mais maravilhoso que existe. Foi selada pela circuncisão, Gênesis 17. Esta aliança ligou Abraão e os seus descendentes a Jeová com laços indissolúveis. E ligou Jeová a Abraão e seus descendentes pelo mesmo símbolo solene. O corte da aliança. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, Deus apareceu a ele como o Deus Todo-Poderoso, ou El Shaddai. Deus disse a Abraão: "Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, eu te multiplicarei grandissimamente." Abraão então caiu com o rosto em terra. Deus fala com ele e lhe diz: "Quanto a mim, eis a aliança que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de nações. Não será mais o teu nome Abrão, mas teu nome será Abraão, porque por pai de uma multidão de nações te tenho posto." Em Gênesis 15:6, nos diz que Deus fez uma promessa a Abraão e também que Abraão creu a Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Esta palavra crer significa que Abraão comprometeu-se absolutamente a Deus tudo o que era ou viesse a ser. Abraão deu-se a si mesmo a Deus em renúncia total de si mesmo. Nesta passagem, a palavra crer, no hebraico, não significa apenas uma confiança em amor, mas também significa dar-se completamente, ou ser parte de Deus, ou ir em direção a Ele, ou ainda comprometer-se absolutamente. Sobre estas bases, Deus disse: "Tome para mim", isto é, um substituto de Deus, um animal e mate-o. Abraão obedeceu. Então Deus disse: "Meu substituto foi morto e eu quero que você se circuncide. Assim seu sangue será misturado com o sangue do substituto de Deus." Quando isto foi completado, Deus e Abraão entraram em aliança. Isto significou que tudo que Abraão tinha ou viesse a ter estava depositado no altar. Significou que Deus deveria manter e proteger Abraão até o fim. Quando Deus cortou a aliança com Abraão, a nação israelita veio a existir como povo da aliança por causa desta aliança. Esta aliança, que tinha por trás de si a promessa e o juramento de Deus, era restrito a Israel, os filhos de Abraão. Gênesis 22, 16 a 18. Fatos da aliança. O selo da aliança era a circuncisão. Toda criança do sexo masculino com 8 dias de idade era circuncidada, e a circuncisão significava sua entrada na aliança abraâmica. Quando a criança era circuncidada e entrava na aliança, se tornava herdeira de todas as coisas incluídas no mesmo. Se o pai e a mãe da criança morressem, outro israelita estava sob a obrigação de criá-la, ou morrendo o marido, tomar conta da viúva. Esta era a lei da aliança. Todas as coisas eram colocadas no altar desta aliança. A quebra da aliança com um irmão de sangue significava para o transgressor a morte ou perda da esposa, ou do primogênito, ou da sua própria vida, ou mesmo a destruição de sua propriedade, e então tudo realmente era colocado sobre o altar. As obrigações da aliança de sangue. Gênesis 17:13. "E estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Todo macho de 8 dias de idade era circuncidado. Esta marca no corpo era o selo de sua posição na aliança. E enquanto Israel guardou esta aliança que foi renovado por Moisés, não havia inimigos suficientes em todo o mundo para conquistar nem mesmo uma de suas pequenas aldeias."
Quando Deus guiou Israel para fora do Egito por Moisés, eles não tinham lei, nem sacerdócio. Então ele lhes deu os 10 mandamentos, o sacerdócio, a expiação, os sacrifícios, as ofertas, as leis que regem os sacrifícios e as ofertas, o bode emissário e a adoração. Tudo isto pertencia à aliança. A aliança não pertencia aos 10 mandamentos, como os modernistas têm colocado, mas a aliança foi a razão para que a lei viesse a ser dada. Era chamada a lei da aliança. Israel era o povo da aliança. Leia Êxodo e Levítico com cuidado, notando que a palavra expiação apareceu pela primeira vez quando a lei foi dada e quando o sacerdócio foi estabelecido e separado. Estude Levítico 16 e 17 com cuidado. Note o que significa o sangue e também o significado da palavra expiação.